Bom dia, eu sou o João Matheus, primeiro 2, esse é o meu grupo e a gente vai falar do racismo científico do século XVII, XVIII e XX. O racismo científico são um conceito que explica o racismo de uma visão científica, que tenta colocar os nazistas, os europeus, acima dos outros, das outras etnias e raças, com o uso de ciência, afirmando que eles são superiores de certa forma. E essa ideia de raça superior, ela começa a se difundir no século XVII e XVIII e tem seu auge no século XX. E a gente escolheu como maquete um campo de concentração, porque quando a gente fala em racismo, fala em exclusão, fala em repreender, o ato de repreender a minoria, a gente pensa no campo de concentração. Mas a gente poderia muito bem ter feito uma maquete sobre a chegada dos ingleses na África, nos Estados Unidos, onde ocorreu genocídios e mataram nativos, mataram negros, levaram para ser escravizados, enfim. E aqui a gente tem o estudo de raças do século XVII e XVIII, que diz o seguinte: aqui a gente tem o caucasoide, o negroide e o mongoloide. O caucasoide seria o crânio de uma pessoa branca, de uma pessoa europeia, de uma pessoa considerada normal. O negroide seria o crânio de uma pessoa negra, um africano, aquela que eles consideravam algo abaixo do nível deles, algo inferior. E também o mongoloide, que seria algo relacionado para aquelas pessoas que têm deficiência, geralmente deficiência física, e algumas que têm deficiência intelectual. E quem idealizou essa nomenclatura binominal foi Carlos Linneu, conhecido como Linneu, ele foi um britânico. Ele era zoólogo e médico sueco, nascido dia 13 de maio de 1707, e ele idealizou essa nomenclatura para nomear as espécies. Isso foi como para facilitar a comunicação dos cientistas. Ele morreu dia 10 de janeiro de 1778 e o que fez, a ideia que fez ele ficar, deu celebridade, digamos assim, a ele, foi a ideia de sistema naturais, de 1735. Os europeus achavam que sua raça era perfeita e desconsideravam as outras raças, falando que eles eram perfeitos, a melhor raça, a raça suprema, e queriam liderar o mundo. O racismo científico foi ensinado nas melhores escolas e universidades dos Estados Unidos e Europa na década de 1930. Algumas teorias do racismo científico acabaram também se mesclaram com algumas correntes do nazismo, com a ariosofia. Parte do miticismo nazista, o qual criou um mito em torno da raça ariana. O miticismo nazista, com a teoria racial pseudocientífica, continuou sendo estudada após a guerra por alguns teóricos do movimento histórico hitlerista. Albert Heisenberg, um dos principais teóricos do racismo, do nazismo, ele imaginou uma religião de sangue, onde o cristianismo seria visto como cristianismo positivo, onde Cristo era uma imagem da raça nórdica, e os alemães acreditavam nisso fielmente. E a gente tem uma representação até mais do que o Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler, ele era somente a estampa e a cara da Alemanha durante a Segunda Guerra, de 1933 a 1945. Mas quem realmente fazia os experimentos, quem realmente fazia as atrocidades, era Joseph Mengele, um dos médicos nazistas que faziam experiências, principalmente com crianças judias e gêmeos, que ele gostava bastante de crianças e de gêmeos.
e ele fazia experimentos desumanos. Ele pegava partes de gêmeos e ele tentava conectar um gêmeo no outro. Às vezes ele fazia cirurgias de abertura na barriga e juntava intestino, juntava órgãos dos gêmeos para poder ver se funcionava. Ele juntava sangue de outros parentes para poder saber se o sangue ia reagir. Enfim, eles faziam muitas atrocidades. E o Mengele, ele, depois do fim da guerra, ele veio para o Brasil e ele acabou morrendo afogado numa praia.